Dormia na praça com a barriga exposta ao frio da noite. Ninguém a ajudava, até um homem parar com o carro. Ele a levou para sua casa sem fazer perguntas. Só no outro dia ela descobriu que era um bilionário. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. A Praça da República, no coração de São Paulo, era um mundo de contrastes. Durante o dia, turistas e trabalhadores locais transitavam entre as barracas de artesanato e as árvores centenárias. Mas ao cair da noite, restavam apenas sombras e esquecimento. Foi nesse cenário que Débora Lima, aos 27 anos, encontrou abrigo nas últimas semanas. Seu corpo, já no 6º mês de gravidez, protestava contra o banco de concreto, onde tentava acomodar-se para mais uma noite de sono incerto. O inverno paulistano mostrava sua face mais cruel naquela noite de julho. A garoa fina e gelada penetrava, o casaco surrado que Débora usava, um presente de sua mãe antes do infortúnio que a levara às ruas. Seus olhos castanhos, outrora cheios de vida, agora refletiam apenas o cansaço de quem lutava diariamente por sobrevivência. Débora acariciou a barriga protuberante, sentindo o movimento suave do bebê, a única luz em sua existência sombria. "Vai ficar tudo bem, meu amor", sussurrou, mais para convencer a si mesma do que para confortar a criança que carregava. Havia sido professora de literatura em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, até que uma série de eventos desastrosos a deixara sem emprego, sem família e, finalmente, sem teto. A chuva intensificou-se, forçando-a a procurar abrigo sob a marquise de um prédio comercial fechado. De longe, observava as luzes dos apartamentos de luxo que circundavam a praça, imaginando vidas completas e confortáveis, tão distantes de sua realidade quanto as estrelas que mal conseguia ver através da poluição luminosa da metrópole. Um Mercedes-Benz preto com vidros fumê estacionou abruptamente próximo à praça. Débora observou com curiosidade misturada ao medo. Veículos luxuosos raramente traziam boas notícias para pessoas em sua situação. A porta se abriu e um homem desceu, protegido por um guarda-chuva, segurado por seu motorista. Mesmo à distância, era impossível não notar a presença imponente de Murilo Tavares. Aos 45 anos, seu porte atlético e o terno impecavelmente cortado contrastavam violentamente com o cenário decadente da praça noturna. Seus passos firmes ecoavam no chão molhado, enquanto caminhava em direção a um dos bancos, aparentemente alheio à chuva que agora caía com mais força. Débora encolheu-se ainda mais, tentando passar despercebida. Histórias sobre pessoas em situação de rua sendo removidas à força não eram incomuns, especialmente em áreas valorizadas como aquela. Para sua surpresa, porém, Murilo sentou-se no banco e ficou olhando fixamente para o monumento no centro da praça. A expressão no rosto do homem era de profunda tristeza. Seus olhos, vazios como os de Débora, pareciam buscar algo que não estava mais lá. Por um instante, a jovem reconheceu nele a mesma solidão que a consumia, apesar de todas as aparentes diferenças entre eles. Um acesso de tosse involuntário denunciou a presença de Débora. Murilo virou-se bruscamente, seus olhos agora focados na figura encolhida sob a marquise. Por um momento, ambos se encararam, dois mundos completamente distintos conectados por um olhar. Débora viu algo mudar no semblante dele, uma espécie de reconhecimento que não conseguiu compreender. "Você está bem?" A voz grave de Murilo cortou o silêncio, surpreendendo Débora, que não esperava ser abordada. "Estou", respondeu. Automaticamente, a voz rouca pelo frio e pela falta de uso. Murilo levantou-se e, para espanto de Débora e do próprio motorista que o aguardava, caminhou até ela. De perto, ele notou a barriga proeminente sob o casaco gasto. "Você tem onde passar a noite?" perguntou, um tom de preocupação genuína na voz.
Débora hesitou. Anos de vida nas ruas ensinavam a desconfiar de estranhos, especialmente homens, bem vestidos com perguntas aparentemente inocentes. Por que se importa? Rebateu mais defensiva do que pretendia. Porque ninguém deveria dormir na rua, muito menos. Ele fez um gesto em direção à barriga dela, deixando a frase inacabada. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva. Murilo parecia estar travando uma batalha interna. Finalmente, como se tivesse chegado a uma decisão, falou. Tenho uma propriedade vazia no Jardim Paulista. Era um espaço que mantinha para minha falecida esposa usar, como ateliê. Está mobiliado e você pode ficar lá até encontrar um lugar melhor. A proposta era tão inesperada que Débora quase riu. Pessoas como ela não recebiam ofertas de abrigo em bairros nobres de São Paulo. Tinha que ser algum tipo de armadilha. Por quê? O que você ganha com isso? Perguntou a desconfiança evidente em cada palavra. Murilo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Hoje faz exatamente 2 anos que perdi minha esposa. Luísa. Ela costumava dizer que eu nunca fazia nada pelos outros. Talvez ela estivesse certa. Havia algo de sincero e quebrado na voz dele que fez Débora baixar suas defesas, mesmo contra seu melhor julgamento. A chuva agora caía com força total e o frio começava a penetrar seus ossos. Seu bebê deu um chute forte, como se opinasse sobre a decisão que ela enfrentava. Sem compromissos, Murilo acrescentou, percebendo sua hesitação. Se não se sentir confortável, pode sair quando quiser, mas pelo menos esta noite com esta chuva... Débora olhou para o céu escuro, para sua barriga, para o carro luxuoso parado à distância e, finalmente, para o homem à sua frente. Em seus olhos, viu não apenas riqueza e poder, mas também uma solidão que espelhava a sua própria. Tudo bem, disse finalmente, levantando-se com dificuldade. Apenas por esta noite. Enquanto o motorista abria a porta do carro para ela, Débora não poderia imaginar que aquela decisão, tomada em um momento de desespero, sob a chuva paulistana, mudaria completamente o curso de sua vida. Nem Murilo poderia prever que o impulso daquele momento, nascido talvez mais da culpa do que da compaixão, o levaria a redescobrir partes de si mesmo que julgava perdidas para sempre. O Mercedes-Benz afastou-se da Praça da República, levando consigo 2 almas solitárias, unidas pelo acaso ou pelo destino, em direção a um futuro que nenhum dos dois poderia antecipar. O ateliê no Jardim Paulista revelou-se muito mais do que Débora poderia imaginar. Era um loft espaçoso, decorado com um gosto refinado que misturava elementos modernos e clássicos. Grandes janelas ocupavam uma parede inteira, oferecendo uma vista privilegiada da cidade que começava a acender suas luzes noturnas. Havia quadros, inacabados em cavaletes, pincéis limpos em potes de cerâmica e um aroma suave de tinta e terebintina que ainda persistia no ar, como se Luísa tivesse acabado de sair por alguns instantes. Fique à vontade, disse Murilo, ligando as luzes e ajustando a temperatura do ar-condicionado. O quarto fica no mezanino. O banheiro é aquela porta à direita. A cozinha está abastecida, mas se precisar de algo específico, pode pedir para Dona Zulmira, a governanta que vem 2 vezes por semana para limpar. Débora permaneceu parada próxima à entrada, sentindo-se deslocada entre tanto luxo. Seus pertences cabiam todos em uma pequena mochila desgastada. Algumas roupas, documentos, um livro de poemas de Cecília Meirelles e uma foto amarelada de sua mãe. O contraste entre sua vida e aquele espaço era tão absurdo que ela quase sentiu vontade de rir. Por quanto tempo posso ficar? Perguntou finalmente. Murilo, que observava a chuva pela janela, virou-se para encará-la. O tempo que precisar. Como disse, o lugar está vazio mesmo. Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre eles. Havia muitas perguntas não formuladas, pairando no ar. Quem era realmente Murilo Tavares? Por que ajudava uma estranha? E quem havia sido Luísa, cuja presença ainda parecia habitar cada centímetro daquele espaço?
Você deve estar com fome, disse ele, quebrando o silêncio. Vou pedir algo para entrega. O que prefere? Débora não conseguiu conter um sorriso irônico. Depois de meses comendo sobras e doações, qualquer coisa seria um banquete. Algo mudou no olhar de Murilo. Um lampejo de empatia, talvez, ou de culpa por seu próprio privilégio. Ele assentiu e fez uma ligação rápida, pedindo uma variedade de pratos de um restaurante italiano próximo. Enquanto esperavam a comida, Débora permitiu-se explorar o ateliê. Cada canto revelava um pouco mais sobre a mulher que havia criado aquele espaço. As telas espalhadas mostravam paisagens urbanas de São Paulo, mas com uma sensibilidade que capturava não apenas os prédios e ruas, mas também a humanidade escondida entre eles. Havia retratos de pessoas comuns, vendedores ambulantes, idosos em praças, crianças brincando em favelas. Sua esposa tinha um olhar especial, comentou Débora, observando um quadro particularmente tocante de uma senhora vendendo flores, na Avenida Paulista. Murilo aproximou-se, seu rosto suavizando-se pela primeira vez. Luísa conseguia ver beleza onde ninguém mais via. Era sua maior qualidade, e às vezes penso que também foi o que a destruiu. A comida chegou antes que Débora pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Sentaram-se à mesa de jantar, uma peça imponente de madeira maciça que contrastava com a informalidade do resto do ambiente. O primeiro jantar que compartilharam foi marcado por conversas superficiais e pausas longas. Murilo falou sobre sua empresa, a Tavares Incorporações, uma das maiores construtoras de São Paulo. Débora contou sobre seu trabalho, como professora em Ribeirão Preto, e sua paixão pela literatura brasileira. Como acabou nas ruas? A pergunta veio abruptamente quando já terminavam a refeição. Débora enrijeceu. Era uma história que preferia não reviver, mas algo na maneira direta como Murilo perguntou fez com que respondesse com igual franqueza. Fui demitida quando a escola descobriu minha gravidez. O pai do bebê, um colega professor, negou a paternidade e me difamou na cidade inteira. Minha mãe havia partido recentemente, deixando apenas dívidas. Em poucos meses perdi tudo: emprego, reputação, casa. Vim para São Paulo buscar uma oportunidade, mas a cidade não foi muito acolhedora. Murilo a observava com intensidade, como se processasse cada palavra. E o pai da criança? Não tem responsabilidade nenhuma? André sumiu. Último que soube, tinha conseguido um emprego em alguma empresa grande aqui em São Paulo. Irônico, não? Enquanto ele provavelmente prospera, Ela fez um gesto vago indicando sua situação. Um brilho estranho passou pelos olhos de Murilo, mas ele nada comentou. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina improvável. Murilo aparecia quase diariamente, sempre com a desculpa de verificar se Débora precisava de algo. Trazia livros, roupas de gestante que pertenceram a uma prima, como dizia, e ocasionalmente jantava com ela. Débora, inicialmente desconfiada, começou a baixar suas defesas. As conversas tornaram-se mais longas e profundas. Ela descobriu que Murilo, apesar de toda sua riqueza e poder, era um homem profundamente solitário. Seu casamento com Luísa havia sido tumultuado. Ela, uma artista idealista. Ele, um empresário pragmático. Amavam-se intensamente, mas viviam em mundos diferentes. Luísa sempre quis fazer mais pelos outros, contou ele certa noite, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho, suco de uva para Débora por causa da gravidez. Queria abrir uma fundação para ajudar artistas de comunidades carentes. Eu achava que era idealismo demais, que ela estava sendo ingênua. Discutimos muito sobre isso. Havia uma dor palpável em sua voz, uma culpa que parecia nunca abandoná-lo. Débora, tocada por sua vulnerabilidade, compartilhou também suas próprias dores, o abandono da infância, quando seu pai partiu sem explicações, os sacrifícios da mãe para criá-la sozinha, os sonhos de se tornar escritora que foram sendo gradualmente substituídos pela necessidade de sobrevivência. Uma noite, enquanto Débora arrumava algumas roupas que Murilo havia trazido, encontrou uma caixa pequena, de madeira entalhada. Dentro havia cartas, fotografias e pequenos objetos pessoais que claramente pertenciam a Luísa.
Entre as fotos, uma em particular chamou sua atenção. Mostrava Luísa sorrindo, abraçada a uma mulher que parecia estranhamente familiar. Seu coração acelerou quando reconheceu o sorriso, os olhos, o jeito de inclinar a cabeça. Era sua mãe, Helena, muito mais jovem, mas inconfundível. Murilo chamou a voz trêmula. Você pode vir aqui um momento? Quando ele entrou no quarto, Débora estendeu a fotografia. Esta mulher com sua esposa é minha mãe. O choque no rosto de Murilo foi visceral. Pegou a foto com mãos trêmulas, examinando-a como se procurasse confirmar alguma impossibilidade. Helena Lima, murmurou. Helena era sua mãe? Débora assentiu, incapaz de falar. Uma conexão inesperada acabava de ser revelada, entrelaçando suas vidas de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. Luísa e Helena estudaram juntas na Faculdade de Artes da USP, explicou Murilo, a voz baixa como se estivesse contando um segredo. Eram melhores amigas, inseparáveis. Foi Helena quem apresentou Luísa a mim em uma exposição. Perdemos contato quando Helena se mudou para o interior. Deve ter sido quando engravidou de você. Débora sentiu o mundo girar ao seu redor. Tantas coincidências não poderiam ser apenas obra do acaso. Sua mãe nunca falava do passado, nunca mencionou essa amizade, essa conexão com São Paulo e com pessoas como os Tavares. Por que tanto silêncio? O que mais não sabia sobre sua própria história? Existe uma razão para estarmos nos encontrando agora, disse Murilo, segurando as mãos de Débora entre as suas. Não acredito em coincidências desse tamanho. Naquele momento, o bebê de Débora moveu-se energicamente como se concordasse. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, de confusão, de esperança, de medo do desconhecido. Murilo, movido por um impulso que não conseguiu conter, a abraçou. Foi o primeiro contato verdadeiramente íntimo entre eles, um abraço que parecia unir não apenas dois corpos, mas duas histórias que, de alguma forma misteriosa, sempre estiveram destinadas a se encontrar. A descoberta da fotografia desencadeou uma avalanche de revelações. Nos dias que se seguiram, Murilo trouxe caixas inteiras de recordações que guardava de Luísa, diários, cartas, mais fotografias, formando um quebra-cabeça que, aos poucos, começava a revelar uma história muito maior do que ambos poderiam imaginar. Sentados no chão do ateliê, cercados por fragmentos do passado, Débora e Murilo mergulharam em uma jornada através do tempo. As cartas trocadas entre Luísa e Helena durante os anos de faculdade revelavam uma amizade profunda, quase simbiótica. Eram duas jovens artistas, cheias de sonhos e ideais, prometendo mudar o mundo através da arte. Sua mãe era incrível, comentou Murilo enquanto examinavam um caderno de esboços assinado por Helena. Tinha um talento natural que até mesmo Luísa, com toda a sua técnica, invejava. Nunca soube que ela pintava, confessou Débora, tocando reverentemente as páginas do caderno. Em casa nunca houve nenhum quadro, nenhum desenho. Ela trabalhava como secretária em um escritório de advocacia e dava aulas particulares de português para complementar a renda. Jamais mencionou um passado artístico. Murilo franziu o senho, intrigado. É como se Helena tivesse apagado completamente essa parte de sua vida. A questão é, por quê? A resposta começou a surgir quando encontraram um diário específico de Luísa, datado de 28 anos atrás. As entradas tornavam-se mais espaçadas, o tom mais angustiado. Havia menções a um conflito, uma traição, um afastamento doloroso. Não consigo perdoar Helena, escreveu Luísa em uma página manchada de lágrimas. Mesmo entendendo seus motivos, mesmo sabendo que o coração não escolhe, a dor é insuportável. Ela era minha melhor amiga. Ele era meu futuro. Marido, como poderei seguir adiante sabendo que os dois... Débora ergueu os olhos do diário, encontrando o olhar igualmente chocado de Murilo. Você acha que... Não é possível. Murilo balançou a cabeça, recusando-se a aceitar a implicação daquelas palavras. Eduardo e eu éramos inseparáveis. Ele jamais... Eduardo? Débora interrompeu, confusa. Murilo respirou fundo antes de explicar. Eduardo Menezes,
Meu melhor amigo desde a infância. Foi noivo de Luísa antes de mim. Eles terminaram abruptamente, sem explicações. Meses depois, comecei a me aproximar dela, tentando consolá-la. Acabamos nos apaixonando. Um silêncio pesado instalou-se entre eles enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Helena e Eduardo. Um caso secreto. Um noivado rompido. Uma amizade destruída. Minha mãe nunca falou sobre meu pai, disse Débora, a voz quase um sussurro. Sempre que eu perguntava, dizia apenas que ele tinha sido um amor impossível, alguém que já pertencia a outra pessoa quando se conheceram. Cresci acreditando que ele era casado, que eu era fruto de um relacionamento proibido. Mas e se... Murilo completou o pensamento. E se Eduardo for seu pai? A possibilidade pairou no ar como um fantasma. Seria essa a explicação para o autoexílio de Helena em Ribeirão Preto, para o silêncio sobre seu passado, para o desaparecimento completo de sua vida artística? Continuaram a busca com renovada urgência. Em meio a recortes de jornais e convites de exposições, encontraram uma reportagem sobre um grave acidente de carro ocorrido 27 anos antes. Eduardo Menezes, promissor arquiteto paulistano, havia sofrido ferimentos graves. Sobreviveu, mas precisou passar por múltiplas cirurgias. Lembro desse acidente, comentou Murilo. Foi pouco depois do rompimento com Luísa. Eduardo estava arrasado, dirigindo imprudentemente. Após se recuperar, decidiu aceitar uma proposta de trabalho no exterior. Passou anos fora do Brasil, retornando apenas ocasionalmente. Perdemos contato, gradualmente. Ele sabe sobre mim? A pergunta de Débora era carregada de emoção. Medo, esperança, raiva, tudo misturado em uma confusão de sentimentos. Não tenho como saber, respondeu Murilo honestamente. Se Helena nunca lhe contou, é possível que Eduardo também desconheça sua existência. O bebê de Débora moveu-se, como se reagisse à tensão do momento. Ela acariciou a barriga, pensando que seu filho também estava conectado a essa teia complexa de relacionamentos e segredos. Mais uma geração nascida em meio a histórias não contadas. Precisamos encontrá-lo, decidiu, com uma determinação que surpreendeu a ambos. Não para cobrar nada, nem para exigir reconhecimento, mas pelo direito de saber a verdade. Minha mãe partiu levando seus segredos. Não quero o mesmo para meu filho. Murilo assentiu, compreendendo perfeitamente. Eduardo ainda mantém um escritório de arquitetura em São Paulo, embora passe a maior parte do tempo no escritório do Rio de Janeiro. Posso tentar um contato. Naquela noite, após Murilo partir, Débora permaneceu sozinha no ateliê, cercada por evidências de um passado que não conhecia. Sentou-se diante de uma tela em branco que encontrara no canto do estúdio e, movida por um impulso inexplicável, começou a desenhar. Não tinha o treinamento formal de sua mãe, mas havia algo intuitivo em seus traços, como se as mãos soubessem o que fazer, mesmo que a mente não tivesse sido instruída. Desenhou a Praça da República sob a chuva, o banco onde dormira tantas noites, o carro de Murilo se aproximando como uma aparição salvadora. Desenhou sua mãe, baseando-se nas fotos que acabara de descobrir, jovem e radiante, cheia de promessas. Desenhou um homem sem rosto, Eduardo, seu possível pai, uma presença ausente que, no entanto, havia moldado toda a sua existência. Estava tão absorta que não percebeu as horas passando. Quando finalmente se afastou da tela, já era madrugada. Suas mãos estavam manchadas de carvão, mas seu coração parecia mais leve, como se o ato de desenhar tivesse liberado algo que estivera aprisionado dentro dela por muito tempo. No dia seguinte, Murilo chegou cedo, trazendo notícias. Falei com a secretária de Eduardo. Ele está em São Paulo esta semana para uma série de reuniões. Consegui marcar um almoço para amanhã. O pânico imediato de Débora foi evidente. Tão rápido? O que vou dizer? Como devo me apresentar? E se ele me rejeitar? Murilo segurou suas mãos, acalmando-a. Não mencionei nada sobre você ou sobre Helena. Disse apenas que precisava discutir um assunto pessoal importante. Estarei com você o tempo todo. Se em algum momento se sentir desconfortável,
Podemos ir embora. A gratidão que Débora sentiu foi avassaladora. Em poucas semanas, Murilo havia se transformado de um estranho intimidador em um porto seguro. Alguém em quem podia confiar implicitamente. Era uma sensação nova para ela, que sempre precisara contar apenas consigo mesma. Obrigada, disse, simplesmente, mas seus olhos comunicavam muito mais. Murilo notou então o desenho no cavalete. Aproximou-se estudando-o com interesse crescente. Você tem o talento dela, comentou a voz suave. Helena estaria orgulhosa. Não sabia que podia desenhar assim, confessou Débora. Foi como se as mãos lembrassem de algo que a mente esqueceu. A arte está no seu sangue, disse Murilo. Tanto por parte de sua mãe quanto... Bem, Eduardo também sempre foi talentoso. A arquitetura foi apenas uma extensão natural de sua capacidade artística. O dia que antecedeu o encontro com Eduardo foi de preparativos nervosos. Débora experimentou várias roupas, tentando encontrar algo que a fizesse parecer digna, respeitável, alguém que merecia ser reconhecida. Murilo, percebendo sua ansiedade, trouxe uma estilista para uma consultoria personalizada. Não preciso de caridade, protestou Débora quando a mulher começou a tirar suas medidas. Não é caridade, respondeu Murilo firmemente. É investimento em você, no seu futuro, no futuro do seu filho. Além disso, considere um presente atrasado de aniversário. O comentário arrancou um sorriso relutante de Débora. Era difícil manter defesas contra a gentileza persistente de Murilo. Naquela noite, véspera do grande encontro, Débora não conseguiu dormir. Ficou na varanda do ateliê, observando as luzes de São Paulo, pensando em como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. De professora a sem-teto, de sem-teto a hóspede de um milionário, e agora, prestes a confrontar um homem que poderia ser seu pai. O que você acha de tudo isso? Perguntou ao bebê, sentindo um movimento suave em resposta. Sua avó costumava dizer que não existem coincidências, apenas encontros que estavam escritos nas estrelas. Será que é verdade? Será que todos esses anos de luta foram apenas o caminho necessário para chegarmos até aqui? As luzes da cidade piscavam como se respondessem, enigmáticas e belas em sua complexidade. Tal como a vida, pensou Débora, tal como as relações humanas, cheias de luzes e sombras, de conexões invisíveis que só percebemos quando nos afastamos o suficiente para ver o panorama completo. Amanhã, finalmente, mais uma parte desse panorama seria revelada. Para o bem ou para o mal, não haveria volta depois do encontro com Eduardo Menezes. O restaurante escolhido por Murilo para o encontro ficava no topo de um dos edifícios mais altos da Avenida Paulista. Através das amplas janelas de vidro, São Paulo se estendia em todas as direções. Uma metrópole imponente que parecia pequena à vista daquela altura. Débora, usando um vestido azul marinho que disfarçava elegantemente sua gravidez avançada, não conseguia parar de mexer nervosamente no guardanapo sobre seu colo. Respire fundo, aconselhou Murilo, sentado ao seu lado. Lembre-se, você não está pedindo nada, está apenas buscando a verdade. Débora assentiu, grata pela presença reconfortante dele. Nas últimas semanas, Murilo havia se tornado não apenas seu benfeitor, mas um amigo, um confidente. Havia algo na maneira como ele a tratava, com respeito, sem pena ou condescendência, que restaurava, gradualmente, sua dignidade, tão desgastada pelos meses nas ruas. É ele, murmurou Murilo subitamente, olhando em direção à entrada. Débora sentiu o coração acelerar quando viu Eduardo Menezes atravessando o restaurante em sua direção. Era um homem alto, de porte elegante, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar distinto. Seus olhos, notou imediatamente, eram da mesma tonalidade castanho esverdeada que os seus. Um detalhe que fez sua garganta apertar. Murilo, quanto tempo! Eduardo abriu um sorriso caloroso, abraçando o antigo amigo. Então seu olhar pousou em Débora, curioso. E você deve ser... Esta é Débora Lima, e apresentou Murilo, enquanto Eduardo tomava assento à frente deles. Débora, este é Eduardo Menezes. Lima?
Eduardo repetiu, franzindo levemente o senho. Esse sobrenome me é familiar. Era o sobrenome de minha mãe, respondeu Débora, a voz mais firme do que esperava. Helena Lima. O efeito daquele nome foi imediato e impactante. Eduardo empalideceu, suas mãos agarrando instintivamente a borda da mesa como se buscasse estabilidade. Seus olhos, agora arregalados, alternavam entre Débora e Murilo, buscando alguma explicação. Isso é algum tipo de brincadeira? Perguntou finalmente a voz baixa e tensa. Não, Eduardo, respondeu Murilo calmamente. Débora é filha de Helena. Acreditamos que possa ser sua filha também. Um silêncio denso seguiu-se àquela declaração. O garçom aproximou-se para servir água, percebendo a tensão, afastou-se discretamente sem fazer perguntas. Eduardo bebeu um longo gole, visivelmente tentando recuperar a compostura. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Helena nunca me disse, ela nunca contou a ninguém, interveio Débora. Nem mesmo a mim. Cresci sem saber quem era meu pai. Foi só recentemente, através de Murilo e de cartas antigas de Luísa, que começamos a suspeitar. A menção a Luísa pareceu atingir Eduardo como um golpe físico. Fechou os olhos brevemente, como se afastasse memórias dolorosas. Como você encontrou Murilo? Perguntou. Débora e Murilo trocaram olhares. Era uma história improvável, quase fantástica em suas coincidências. Débora contou sobre a perda do emprego, os meses nas ruas, a noite chuvosa na Praça da República. Contou sobre o gesto inesperado de Murilo, o ateliê de Luísa, a descoberta da fotografia que conectava Helena e Luísa. À medida que a história se desenrolava, o semblante de Eduardo transformava-se. O choque inicial dava lugar a uma mistura complexa de culpa, arrependimento e algo que parecia esperança. Quantos anos você tem? Perguntou abruptamente. 27, respondeu Débora. Eduardo fez um cálculo mental rápido. A época coincide, murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Então, olhando diretamente para Débora, você se parece com ela. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. Como não percebi imediatamente? Então você e minha mãe... Débora deixou a pergunta no ar, incapaz de formulá-la completamente. Eduardo suspirou profundamente. Helena e eu nos apaixonamos enquanto eu ainda estava noivo de Luísa. Foi um erro terrível, uma traição imperdoável. Quando Luísa descobriu, rompeu o noivado, como era de se esperar. Helena, devastada pela culpa, desapareceu. Procurei por ela durante meses, mas ela não queria ser encontrada. Eventualmente, aceitei uma proposta de trabalho na Europa, tentando escapar da culpa e da vergonha. Ela nunca contou que estava grávida? Pressionou Murilo. Nunca, respondeu. Eduardo, a voz embargada. Se eu soubesse, Deus, se eu soubesse, teria movido céus e terra para encontrá-la, para assumir minha responsabilidade. Débora sentiu lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Toda sua vida havia sido moldada por esse segredo, por essa ausência. Sua mãe havia escolhido a solidão e o sacrifício, carregando sozinha o peso de suas escolhas. Preciso saber com certeza, disse Eduardo, recuperando parte de sua compostura. Não que eu duvide. É evidente que você é filha de Helena, que as datas coincidem. Mas para formalizar, para tornar oficial, podemos fazer um teste de DNA. Não vim aqui para exigir nada, apressou-se Débora. Não preciso de seu dinheiro ou de seu nome. Só queria conhecer a verdade, entender minha própria história. A verdade é importante, concordou Eduardo. Mas também são importantes os direitos que decorrem dela. Se você é minha filha, e acredito que seja, tem direito a meu nome, a meu apoio, a ser reconhecida como parte da família Menezes. A conversa foi interrompida pela chegada dos pratos. Nenhum deles tinha apetite, mas fizeram um esforço para manter as aparências, picando a comida sem realmente comer. Helena se foi há quanto tempo? Perguntou Eduardo após um longo silêncio. 8 meses, respondeu Débora. Um tumor no cérebro? Foi rápido, pelo menos. Eduardo fechou os olhos, absorvendo a notícia. Sinto muito, disse sinceramente. Apesar de tudo, nunca deixei de amá-la.
Foi o grande amor da minha vida, mesmo que tenhamos tido apenas alguns meses juntos. Débora assentiu, compreendendo. Sua mãe, apesar do silêncio sobre o passado, sempre falava do pai desconhecido com um misto de saudade e respeito. Ele era um homem bom que cometeu erros, como todos nós, costumava dizer. Não o julgue sem conhecer toda a história. Agora, olhando para Eduardo, para seu possível pai, Débora começava a entender a complexidade daquela história. Não havia vilões, apenas pessoas imperfeitas navegando pelas complicações do amor e da lealdade. E este bebê? Perguntou Eduardo, indicando a barriga de Débora. O pai não está presente, respondeu ela simplesmente. Assim como você, ele não sabe sobre a gravidez. Diferente de você, duvido que se importaria se soubesse. Murilo, que permanecera em silêncio observando o desenrolar da conversa, interveio. Débora enfrentou muitas dificuldades sozinha, mas isso vai mudar agora. Havia uma determinação em sua voz que surpreendeu tanto Débora quanto Eduardo. Era como se Murilo tivesse tomado uma decisão importante enquanto os observava. Tenho uma proposta, continuou. Luísa sempre quis criar uma fundação para ajudar artistas de comunidades carentes. Nunca levei essa ideia adiante, uma das muitas falhas que cometi com ela. Mas agora, vendo Débora, sua conexão com Helena, com você, Eduardo, parece que finalmente entendo o que Luísa queria. Eduardo inclinou-se para a frente, intrigado. Que tipo de fundação está pensando? Uma que honre tanto Luísa quanto Helena. Um espaço que ofereça moradia temporária, ateliês e bolsas para artistas em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres, especialmente mães solo. Débora olhava para Murilo com espanto. A ideia era perfeita, uma maneira de transformar toda aquela dor em algo positivo, algo que pudesse realmente fazer diferença. Eu apoiaria financeiramente, ofereceu Eduardo imediatamente, e poderia projetar o espaço. Seria um prazer, uma forma de homenagear Helena. E eu, acrescentou Débora timidamente, poderia ajudar a coordenar. Tenho experiência como educadora, entendo as necessidades de quem vive em situação de vulnerabilidade. Seria uma honra continuar o legado de minha mãe dessa forma. Murilo sorriu genuinamente emocionado. Então está decidido. A Fundação Luísa Helena começará a operar assim que pudermos organizar tudo. Naquele momento, sentados naquele restaurante exclusivo com a cidade a seus pés, os três sentiram que algo maior que eles estava em movimento. Uma reparação, talvez. Uma chance de cura para feridas antigas. Uma oportunidade de transformar histórias de abandono e perda em uma narrativa de esperança e renovação. Para Débora, que há poucos meses dormia em um banco de praça sem perspectivas, a mudança era quase impossível de assimilar. Tinha encontrado não apenas um possível pai, mas também um propósito, uma conexão com sua mãe que transcendia a morte, uma chance de usar sua própria experiência para evitar que outras mulheres passassem pelo mesmo sofrimento. Quando finalmente se despediram, Eduardo abraçou Débora longamente. Independente do que o teste de DNA mostrar, sussurrou, você já é parte da minha vida agora. Não posso recuperar os anos perdidos, mas posso estar presente daqui para frente, se você permitir. Débora assentiu contra seu ombro, incapaz de falar devido à emoção. Sentia-se completa pela primeira vez em sua vida, como se uma peça fundamental do quebra-cabeça de sua identidade finalmente tivesse sido encontrada. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo frenético. A Fundação Luísa Helena deixava, rapidamente, o papel para se tornar realidade. Eduardo, com seu prestígio como arquiteto, conseguiu agilizar licenças e aprovações que normalmente levariam meses. Murilo, utilizando sua influência e recursos, transformou um antigo galpão na Vila Madalena em um complexo moderno que abrigaria ateliês, dormitórios e espaços para exposições. Débora, agora no 8º mês de gravidez, coordenava o projeto educacional da Fundação. Suas experiências como professora e como mulher em situação de vulnerabilidade davam-lhe uma perspectiva única, permitindo que criasse programas verdadeiramente relevantes
para as futuras beneficiárias. O teste de DNA confirmou o que todos já sabiam. Eduardo era sem dúvida o pai de Débora. O reconhecimento legal foi feito imediatamente, e Débora passou a assinar Débora Lima Menezes, sentindo que finalmente sua identidade estava completa. A relação entre os três, Débora, Eduardo e Murilo, evoluiu para uma espécie de família improvisada, unida não apenas pelo passado compartilhado, mas também pelo projeto comum que os entusiasmava. As reuniões para discutir a fundação, frequentemente, transformavam-se em jantares descontraídos, onde memórias eram compartilhadas, planos para o futuro, elaborados e laços fortalecidos. Murilo, em particular, passava cada vez mais tempo com Débora. O que começara como um gesto impulsivo de caridade havia se transformado em algo muito mais profundo. Ele admirava a resiliência dela, sua inteligência, a forma como encarava desafios com determinação silenciosa. Às vezes pegava-se observando-a enquanto ela trabalhava, absorta em algum desenho ou documento, e sentia um calor no peito que não experimentava desde os primeiros anos com Luísa. Débora, por sua vez, via em Murilo muito mais que um benfeitor. Ele era um parceiro, alguém que a tratava como igual apesar das diferenças socioeconômicas. Diferente de André, o pai de seu bebê, que a descartara assim que a gravidez foi descoberta, Murilo mostrava um interesse genuíno, não apenas em seu bem-estar, mas em suas ideias, seus sentimentos, seus sonhos. Uma tarde, enquanto organizavam a biblioteca da fundação, Murilo fez a pergunta que vinha evitando. Você nunca pensou em entrar em contato com André? Pelo bem do bebê? Débora parou de organizar os livros, pensativa. Pensei sim, mas depois do modo como ele me tratou, das mentiras que espalhou para se livrar da responsabilidade, não sei se quero essa energia na vida do meu filho. Entendo, disse Murilo, mas e se ele tiver mudado? Se estiver arrependido? Conhecendo. André, duvido muito, respondeu ela com um leve sorriso irônico. Ele sempre foi movido pela ambição. Nosso relacionamento provavelmente nunca significou muito para ele, foi apenas conveniente enquanto durou. Murilo assentiu sem pressionar mais o assunto. Havia algo em seu semblante, porém, que Débora não conseguia decifrar. Uma preocupação, talvez, ou um conhecimento que ele não compartilhava completamente. Na manhã seguinte, ao chegar à fundação, Débora encontrou um rosto inesperado. Alto, com cabelos escuros cuidadosamente penteados e um terno que parecia caro demais para um professor, André Ferreira conversava animadamente com um dos engenheiros responsáveis pela obra. Choque foi tão grande que Débora quase perdeu o equilíbrio. Que coincidência absurda era aquela? Ou seria algo mais? Antes que pudesse decidir se confrontava André ou simplesmente se retirava, ele a viu. Seu rosto registrou surpresa, depois choque ao notar a barriga proeminente e, finalmente, algo que parecia cálculo, como se avaliasse rapidamente a situação e suas implicações. Débora? E o chamou aproximando-se com um sorriso que não alcançava seus olhos. Que surpresa encontrá-la aqui. Ouvi dizer que o projeto era para mulheres em situação de vulnerabilidade, mas não imaginei que você... O que está fazendo aqui, André? Cortou ela, mantendo a voz baixa, mas firme. Trabalho para a Tavares Incorporações há quase um ano, respondeu ele casualmente. Departamento de Responsabilidade Social. Fui designado para acompanhar este projeto. Peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Débora. André havia conseguido emprego na empresa de Murilo. Murilo provavelmente sabia disso quando a encontrou na praça. Suas perguntas sobre o pai do bebê, seu interesse em saber se ela pensava em contatá-lo. Murilo sabia, murmurou, mais para si mesma que para André. Sabia o quê? Perguntou André, genuinamente confuso. Que você trabalhava para ele. Que você era o pai do meu filho. André empalideceu levemente. Eu nunca confirmei ser o pai, e nunca mencionei seu nome para ninguém na empresa. Mas Murilo sabia, insistiu Débora, a mente trabalhando rapidamente. De alguma forma ele conectou os pontos. Talvez tenha visto seu currículo, notado que você trabalhava na mesma escola que eu em Ribeirão Preto. A expressão de André mudou, tornando-se mais séria.
Débora, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas preciso esclarecer algumas coisas. Primeiro, nunca neguei explicitamente a paternidade. Fiquei assustado, sim. Agi mal, com certeza, mas nunca disse que não era o pai. Você me deixou sozinha, exclamou Débora, a voz elevando-se involuntariamente, espalhando rumores que destruíram minha reputação, minha carreira. Eu sei, admitiu André, surpreendendo-a. E não há um dia em que não me arrependa. Quando soube da gravidez, entrei em pânico. Tinha acabado de conseguir a entrevista na Tavares. Era minha grande chance. Pensei que um escândalo arruinaria tudo. Débora deu um passo para trás, desconfiada da súbita contrição. E agora? O que mudou? André hesitou antes de responder. Eu mudei. Ou pelo menos estou tentando. Quando consegui o emprego e vim para São Paulo, comecei a terapia. Tenho enfrentado meus demônios, minha tendência a fugir das responsabilidades. Tentei encontrá-la. Algumas vezes para me desculpar, mas você havia desaparecido de Ribeirão. A conversa foi interrompida pela chegada de Murilo. Seus olhos passaram de Débora para André, avaliando a situação tensa. Vejo que já se reencontraram, comentou. O tom neutro, impossível de interpretar. Você sabia, acusou Débora virando-se para ele. Sabia quem era André desde o início. Murilo não negou. Suspeitei. Quando você mencionou um professor de Ribeirão Preto que a abandonou, fiz a conexão com André, que havia sido contratado recentemente e vinha da mesma cidade. Mas não tinha certeza absoluta até ver vocês dois juntos agora. Por que não me contou? Perguntou Débora, a voz tremendo de emoção. Porque não era meu segredo para contar, respondeu Murilo simplesmente. E porque achei que vocês precisavam desse encontro mais cedo ou mais tarde, pelo bem da criança. André parecia tão surpreso quanto Débora. Você me designou para este projeto sabendo que provavelmente encontraria a mãe do seu filho? Sim, confirmou Murilo. Acredito em segundas chances, André. Você tem sido um funcionário exemplar, mostrando um compromisso genuíno com projetos sociais. Pensei que merecia a oportunidade de fazer a coisa certa desta vez. Débora não sabia o que sentir. Raiva por Murilo ter manipulado a situação. Gratidão por ele ter forçado este confronto necessário. Confusão diante do aparente arrependimento de André. Tudo se misturava em um turbilhão de emoções que a deixava zonza. Precisamos conversar, disse finalmente olhando para André. Não por mim, mas pelo nosso filho. Usem meu escritório, ofereceu Murilo, indicando uma sala no final do corredor. Estarei com a equipe de engenharia se precisarem de algo. Quando ficaram sozinhos, um silêncio desconfortável instalou-se. Entre Débora e André, havia tanto a dizer, tantas mágoas a processar, tantas perguntas sem resposta. Eu realmente sinto muito, começou André, a voz baixa e sincera. Sei que palavras não mudam o que você passou, mas quero que saiba que me arrependo profundamente do modo como agi. Débora assentiu, reconhecendo a sinceridade em seu tom, mas ainda mantendo reservas. O que você quer agora, André? Qual é seu interesse nesta situação? Quero ser parte da vida do meu filho, respondeu ele sem hesitar. Não estou pedindo para voltarmos, não estou esperando que você me perdoe imediatamente. Só quero a chance de ser um pai presente, de assumir minha responsabilidade. Você tem ideia do que passei? Perguntou Débora, a voz embargada. Perdi tudo. Meu emprego, minha casa, minha dignidade. Passei meses dormindo em praças, mendigando, comida, exposta a todo tipo de perigo. Tudo isso enquanto você construía sua carreira confortavelmente. André baixou os olhos, visivelmente afetado pela descrição. Eu não sabia. Procurei por você em Ribeirão, mas disseram que você tinha se mudado. Nunca imaginei que estivesse em situação de rua. E o que teria feito se soubesse? Desafiou ela. Espero que teria feito a coisa certa, respondeu ele após um momento de reflexão. Mas, sendo honesto, não sei se teria tido coragem na época. Era uma pessoa diferente, então. A honestidade crua da resposta desarmou Débora parcialmente. Pelo menos, ele não estava fingindo ser um herói arrependido. E agora? Como vamos? Seguir daqui? Perguntou ela, suavizando ligeiramente o tom. Um passo de cada vez, sugeriu André.
Posso começar participando das consultas pré-natais, ajudando nos preparativos para o nascimento. Depois, podemos estabelecer uma rotina de visitas, pensão alimentícia, dividir responsabilidades. Débora considerou a proposta. Parte dela queria recusar manter André longe de sua vida e da vida de seu filho. Mas outra parte, a parte que crescera sem pai e sabia a dor dessa ausência, hesitava. Não tinha o direito de privar seu filho dessa conexão se André estava genuinamente comprometido a ser presente. Vamos tentar, concordou finalmente. Mas estabelecendo limites claros, e a primeira indicação de que você está repetindo os padrões antigos acabou. André assentiu, um sorriso cauteloso iluminando seu rosto. É mais do que mereço. Obrigado pela chance, Débora. Quando saíram do escritório, encontraram Murilo esperando no corredor. Seu olhar questionador encontrou o de Débora, que assentiu levemente, indicando que as coisas haviam sido resolvidas de maneira civil. André vai participar do projeto da fundação, informou ela. E também vamos tentar uma coparentalidade para o bebê. Murilo sorriu, mas Débora notou uma sombra em seus olhos, algo que parecia quase decepção. Antes que pudesse analisar melhor, Eduardo chegou trazendo as plantas revisadas do espaço. O que perdi? Perguntou, notando a tensão no ar. Muito, respondeu Débora com um pequeno sorriso. Mas temos tempo para explicar tudo. Afinal, parece que nossa família improvisada acaba de ganhar mais um membro. A inauguração da Fundação Luísa Helena estava marcada para dali a 2 semanas, coincidindo com o que seria o aniversário de Luísa. Os preparativos entravam em fase final, com Débora supervisionando cada detalhe apesar da gravidez avançada que limitava seus movimentos. O bebê poderia chegar a qualquer momento, segundo sua médica, o que adicionava uma camada extra de ansiedade à situação. As últimas semanas haviam trazido mudanças significativas em sua relação com André. Contra todas as expectativas, ele estava cumprindo suas promessas. Comparecia às consultas médicas, ajudava com as compras para o enxoval, mostrava-se genuinamente interessado em aprender sobre cuidados com recém-nascidos. A mágoa que Débora sentia não desaparecera completamente, mas começava a dar lugar a uma aceitação cautelosa. No entanto, era com Murilo que Débora passava a maior parte do tempo. Juntos, transformavam a visão da fundação em realidade, trabalhando em harmonia quase perfeita. Havia uma conexão entre eles que transcendia o projeto. Uma sintonia silenciosa, uma compreensão mútua que não precisava de palavras. Numa tarde particularmente quente de janeiro, enquanto organizavam a galeria que exibiria obras de Helena e Luísa na inauguração, Murilo observava Débora ajustar a iluminação sobre um dos quadros de sua mãe. Havia algo na concentração dela, na delicadeza de seus movimentos, apesar da barriga volumosa, que o tocava profundamente. Preciso confessar algo, disse ele subitamente. Débora virou-se curiosa. O que foi? Quando o encontrei na praça, naquela noite, não foi coincidência. Ela franziu o senho, confusa. Como assim? Murilo suspirou, como se finalmente liberasse um peso. Eu ia àquela praça todas as noites do aniversário da partida de Luísa. Era nosso lugar especial. Nos conhecemos lá, nos beijamos pela primeira vez em um daqueles bancos. Naquela noite específica, notei você dias antes, dormindo no mesmo banco. Algo em você me lembrou as pinturas de Luísa, aquelas pessoas invisíveis da cidade que ela sempre retratava. E então você planejou aquele encontro? Perguntou Débora, tentando processar a informação. Não exatamente, respondeu Murilo. Observei você de longe por alguns dias, debatendo comigo mesmo se deveria oferecer ajuda. Quando descobri que estava grávida, a decisão tornou-se mais clara. Luísa sempre quis filhos, mas não pudemos ter. Ela dizia que eu não sabia como abrir meu coração para os outros. Naquela noite, decidi que faria diferente, que honraria sua memória sendo a pessoa que ela sempre acreditou que eu poderia ser. Débora absorveu a confissão em silêncio, emoções conflitantes atravessando seu rosto. Parte dela se sentia manipulada, como uma espécie de projeto de caridade. Outra parte compreendia a complexidade humana por trás daquela decisão,
a busca por redenção que motivara Murilo. Por que me contar isso agora? Perguntou finalmente. Porque você merece saber toda a verdade antes de seguir adiante com sua vida, respondeu ele simplesmente. Com o bebê chegando, André reassumindo responsabilidades, a fundação prestes a ser inaugurada, você está em um ponto de virada. Precisa tomar decisões baseadas em fatos reais, não em narrativas românticas sobre coincidências milagrosas. Havia uma tristeza em sua voz que Débora não esperava, como se ele estivesse se preparando para perder algo precioso. Você acha que isso muda o que construímos? Perguntou ela, aproximando-se dele. Que diminui de alguma forma a conexão que desenvolvemos? Murilo hesitou. Achei que poderia, que você se sentiria usada, manipulada. Teria me sentido no início, admitiu Débora. Mas agora, depois de tudo que vivemos juntos, Murilo, você não apenas me deu um teto, me devolveu minha dignidade, me ajudou a encontrar meu pai, criou um projeto que dará significado à minha vida. Como poderia reduzir tudo isso a um impulso de caridade? Algo mudou no olhar dele, uma tensão que se desfazia, um medo que se dissipava. Há mais uma coisa que preciso dizer, continuou, a voz agora mais suave. Algo que venho tentando negar para mim mesmo. Antes que pudesse continuar, foram interrompidos por Eduardo, que entrou na galeria carregando caixas com os catálogos recém-impressos para a exposição. Olhem só o que chegou, exclamou animadamente, alheio à intensidade do momento que acabara de interromper. Ficaram perfeitos, não acham? O momento de intimidade entre Débora e Murilo dissolveu-se, substituído pela praticidade dos preparativos finais. Enquanto Eduardo mostrava orgulhosamente o resultado do trabalho gráfico, Débora lançava olhares discretos a Murilo, perguntando-se o que mais ele pretendia confessar. À noite, sozinha no ateliê que agora considerava seu lar, Débora refletia sobre a revelação de Murilo. Deveria se sentir traída pelo fato de seu encontro não ter sido tão fortuito quanto imaginara. Ou deveria se sentir especial por ter sido notada, escolhida, quando o resto do mundo a ignorava em sua invisibilidade de pessoa em situação de rua? Seus pensamentos foram interrompidos por uma dor aguda que atravessou seu abdômen. Respirou, fundo, contando os segundos até que passasse. Quando a dor retornou alguns minutos, depois mais intensa, compreendeu. O bebê estava chegando. Com mãos trêmulas discou o número de Murilo, que atendeu ao primeiro toque. Começou, disse simplesmente, a voz tensa de dor e expectativa. Em menos de 15 minutos, Murilo estava no ateliê, ajudando-a a entrar no carro, a bolsa do bebê já preparada em seu ombro, como se tivesse ensaiado aquele momento centenas de vezes. No caminho para o hospital, ligou para Eduardo e André, que prometeram encontrá-los lá. O trabalho de parto foi mais rápido do que Débora esperava. Enquanto os médicos a preparavam, Murilo permaneceu ao seu lado, segurando sua mão, encorajando-a com palavras suaves, quando as contrações intensificavam-se. Eduardo e André chegaram a tempo de vê-la ser levada para a sala de parto. Quem vai entrar com ela? Perguntou a enfermeira, e todos os três homens olharam-se hesitantes. André, decidiu Débora, surpreendendo a si mesma. É o pai, deve estar presente. Enquanto era levada, viu a expressão de Murilo, uma mistura de compreensão e algo que parecia muito com desapontamento contido. Sentiu um aperto no peito, mas sabia que era a decisão correta. André merecia essa chance de se conectar com seu filho desde o primeiro momento. 2 horas depois, Miguel Lima Ferreira veio ao mundo, saudável e forte, com um choro potente que ecoou pela sala. Quando finalmente foi colocado nos braços de Débora, toda a dor, toda a luta, todo o sofrimento dos últimos meses pareceram distantes e sem importância. Nada mais importava além daquele pequeno ser, tão perfeito em sua fragilidade. André, emocionado como Débora nunca o vira antes, tocou suavemente a cabeça do filho. Ele é perfeito, murmurou, lágrimas não contidas escorrendo por seu rosto. Obrigado por me permitir estar aqui. Quando Débora foi transferida para o quarto, Eduardo e Murilo aguardavam ansiosamente. Eduardo,
agora oficialmente avô, não conseguia esconder o orgulho ao segurar o neto pela primeira vez. Murilo mantinha-se ligeiramente afastado, observando a cena familiar com um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Momentos depois, quando André e Eduardo saíram para providenciar café, Débora encontrou-se sozinha com Murilo, pela primeira vez desde o nascimento. "Você quer segurá-lo?" ofereceu, estendendo o bebê. Murilo hesitou brevemente antes de aceitar. Seus braços, acostumados a comandar empresas e movimentar milhões, tremiam levemente ao receber o pequeno. Embrulhou. Quando olhou para Miguel, algo em seu rosto transformou-se. Uma ternura, uma vulnerabilidade que Débora nunca havia visto antes. "Lembra quando nos conhecemos?" perguntou Débora suavemente. "Você disse que estava na praça porque era o aniversário da partida de Luísa, que vocês nunca puderam ter filhos." Murilo assentiu sem desviar os olhos do bebê que agora segurava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "O que você ia me dizer hoje, antes de Eduardo nos interromper?" perguntou ela, intuindo a resposta, mas precisando ouvi-la. Murilo finalmente ergueu os olhos encontrando os dela. "Ia dizer que me apaixonei por você, Débora. Não planejei, não esperava, talvez nem merecesse, mas aconteceu. Ver você transformar toda aquela dor em força, toda aquela adversidade em compaixão pelos outros. Você me ensinou mais sobre coragem em poucos meses do que aprendi em toda a minha vida." Débora sentiu lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Eu também me apaixonei por você", confessou, mas com André reaparecendo, com Miguel chegando, com tudo acontecendo tão rápido, não sabia como ou quando dizer. "E agora?" perguntou Murilo, a vulnerabilidade evidente em sua voz. "André parece determinado a fazer parte da vida de vocês, talvez até a reconquistá-la." "André é o pai do meu filho", respondeu Débora, cuidadosamente. "Sempre será parte da nossa vida, mas o que sinto por ele não se compara ao que construímos você e eu." Murilo sentou-se na beirada da cama, ainda segurando Miguel com uma mão, enquanto a outra encontrava a de Débora. "Não quero apressar nada", disse suavemente. "Você acaba de dar à luz. Tem um mundo de ajustes pela frente. Só quero que saiba que estarei aqui, no ritmo que você escolher, da maneira que funcionar para todos vocês." Débora apertou sua mão, sentindo uma certeza que não experimentava há muito tempo. "Estamos entrelaçados agora, todos nós. Você, eu, Miguel, Eduardo, até mesmo André. Uma família improvisada, imperfeita, mas real. E talvez seja exatamente o que todos precisávamos." Miguel fez um pequeno som de contentamento nos braços de Murilo, como se compreendesse e aprovasse as palavras de sua mãe. Naquele momento, de paz perfeita, no silêncio confortável do quarto de hospital, Débora soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não em um endereço ou em uma posição social, mas nas conexões humanas que o destino, em toda sua imprevisível sabedoria, havia tecido para ela. 6 meses se passaram, desde o nascimento de Miguel. A Fundação Luísa Helena havia sido inaugurada com grande sucesso, atraindo a atenção da mídia e apoio de empresários e artistas influentes. O que começara como um projeto de redenção pessoal, transformara-se em uma instituição respeitada, já abrigando 12 mulheres artistas em situação de vulnerabilidade, 3 delas com filhos pequenos. Débora coordenava as atividades educacionais, com paixão e competência, dividindo seu tempo entre a fundação e os cuidados com Miguel, que crescia saudável e risonho. André mantivera sua palavra, sendo um pai presente e contribuindo não apenas financeiramente, mas com tempo e afeto genuínos. A relação entre ele e Débora evoluíra para uma amizade cautelosa, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado pelo filho. Eduardo havia se tornado o avô coruja, que passava horas brincando com o neto, compensando os anos perdidos com Débora através da dedicação à nova geração. Sua relação com a filha aprofundava-se a cada dia, à medida que descobriam similaridades surpreendentes em gostos, maneirismos e visões de mundo. Quanto a Murilo e Débora, sua conexão florescera naturalmente, sem pressa ou pressões. Ele
Respeitara o espaço dela para adaptar-se à maternidade e encontrar equilíbrio em sua nova vida. Jantavam juntos frequentemente, compartilhavam confidências, apoiavam-se mutuamente nos desafios da fundação. Os sentimentos entre eles cresciam em profundidade, embora mantivessem certa reserva, conscientes da complexidade da situação familiar que haviam criado. Numa tarde ensolarada de julho, exatamente um ano após o encontro na Praça da República, a Fundação preparava-se para seu primeiro evento cultural aberto ao público, uma exposição que celebrava as obras de Helena Lima ao lado das de Luísa Tavares, unindo simbolicamente as duas amigas separadas por escolhas dolorosas. Débora estava no ateliê principal, ajustando a iluminação sobre um autorretrato inacabado de sua mãe, quando Murilo entrou, trazendo Miguel nos braços. O bebê, agora mais ativo e curioso, estendia as mãozinhas para tudo ao seu redor, fascinado pelas cores vibrantes dos quadros. Ele tem o olhar dela, comentou Murilo, observando como Miguel fixava-se em particular nas obras de Helena. A mesma curiosidade, a mesma intensidade. Débora sorriu, sentindo aquela familiar mistura de alegria e melancolia que a acompanhava desde a descoberta do passado artístico de sua mãe. Às vezes me pergunto se ela sabia que eu herdaria esse lado dela. Se foi por isso que manteve tudo em segredo, temendo que eu seguisse o mesmo caminho e enfrentasse as mesmas dores. Ou talvez, sugeriu Murilo gentilmente, ela quisesse protegê-la não da arte, mas das complicações que vieram com ela. O triângulo com Eduardo e Luísa, as escolhas difíceis, o isolamento autoimposto. Nunca saberemos com certeza, suspirou Débora. Mas gosto de pensar que ela estaria orgulhosa do que construímos aqui, que de alguma forma estamos curando feridas antigas, transformando a dor em algo belo e útil. Miguel gorgolejou alegremente, como se concordasse, fazendo ambos sorrirem. A facilidade com que Murilo segurava o bebê, a naturalidade de sua interação, sempre tocava Débora profundamente. Era como se ele tivesse nascido para esse papel que a vida lhe negara por tanto tempo. Tenho uma surpresa para você, disse Murilo, após entregar Miguel para uma das assistentes que ajudava. Nos preparativos da exposição, venha comigo. Ele a conduziu por um corredor até uma porta que permanecera trancada durante toda a reforma. Débora sempre assumira que era algum tipo de depósito, nunca questionando seu propósito. Quando Murilo destrancou-a e acendeu as luzes, ela ficou sem palavras. Era um ateliê completo, espaçoso, perfeitamente iluminado, equipado com todos os materiais que um artista poderia desejar. No centro havia um cavalete com uma tela em branco. Nas paredes, prateleiras repletas de tintas, pincéis, carvões. Uma grande mesa de trabalho ocupava um canto, ao lado de uma poltrona confortável e um pequeno berço, claramente destinado a Miguel, seu espaço, explicou Murilo, observando a reação dela. Para desenvolver seu próprio talento, não apenas coordenar o dos outros. Murilo, eu não sou artista, protestou Débora, embora seus olhos brilhassem ao percorrer os detalhes do ateliê. Apenas rabisco ocasionalmente. Nunca tive treinamento formal. Sua mãe diria que arte não é sobre treinamento, mas sobre expressão, respondeu ele suavemente. Vi seus desenhos, Débora. Há algo genuíno neles, algo que merece ser explorado. Além disso, este espaço é seu para usar como quiser, para criar, para ensinar, para simplesmente estar. Débora percorreu o ateliê lentamente, tocando os materiais, sentindo a energia do lugar. Era um presente imenso, não apenas em valor, material, mas em significado. Um reconhecimento de sua identidade além dos papéis de mãe, filha, coordenadora. Uma afirmação de seu direito de criar, de explorar, de ser. Obrigada, disse finalmente, a voz embargada pela emoção. É perfeito. Murilo aproximou-se, segurando suavemente suas mãos. Há algo mais que quero dizer, começou, a voz mais grave que o habitual. Este ano foi transformador para todos nós. Encontrei em você uma parceira que nunca esperei ter novamente. Em Miguel, uma alegria que preenche vazios que nem sabia que existiam.
Débora sentiu o coração acelerar, antecipando o que viria a seguir. Não estou propondo casamento, continuou ele com um pequeno sorriso. Ainda não. Nossa situação é complexa demais para simplificarmos dessa forma, mas quero formalizar o que já sabemos em nossos corações, que somos uma família, de um jeito não convencional, mas profundamente verdadeiro. Do bolso, retirou uma pequena caixa, abrindo-a para revelar não um anel de noivado, mas um pingente delicado, uma miniatura da Praça da República, esculpida em prata, com detalhes intrincados dos bancos, árvores e o chafariz central. Para nunca esquecermos onde tudo começou, explicou enquanto o colocava no pescoço de Débora. Onde duas vidas solitárias encontraram um novo caminho juntas. Débora tocou o pingente, emocionada pelo simbolismo. É perfeito, sussurrou, assim como tudo que construímos juntos. Antes que pudessem continuar, foram interrompidos pela chegada de Eduardo e André, que vinham avisar que os primeiros convidados para a exposição já começavam a chegar. Estamos interrompendo algo? Perguntou Eduardo, notando a atmosfera íntima. Apenas um momento, respondeu Murilo, sem tirar os olhos de Débora. Temos todo o tempo do mundo para o resto. Os quatro dirigiram-se juntos para o salão principal, onde dezenas de pessoas já se reuniam para celebrar a arte de Helena e Luísa. A exposição era um sucesso antes mesmo de começar oficialmente. Críticos, colecionadores e artistas circulavam admirando as obras, comentando a sensibilidade única das duas artistas, que apesar das circunstâncias que as separaram, compartilhavam uma visão humanista e compassiva. É incrível como elas se complementam, comentou uma crítica de arte influente. Como se estivessem mantendo uma conversa através das telas, mesmo separadas pelo tempo e pela distância. Eduardo, parado diante de um retrato que Helena fizera dele décadas antes, parecia perdido em memórias. Ela me capturou perfeitamente, murmurou para Débora, que se aproximara. Não apenas minha aparência física, mas algo mais profundo. Minha essência, talvez. Helena sempre via além das superfícies. Assim como você, ao que parece, observou André, juntando-se a eles com Miguel nos braços. O talento corre no sangue. Débora sorriu, aceitando o elogio com mais facilidade do que teria feito meses atrás. Começava a aceitar essa parte de sua identidade. A artista, a filha de Helena, a herdeira de um legado criativo que apenas agora compreendia completamente. O evento prosseguiu com discursos emocionados. Eduardo falou sobre Helena e seu talento, inigualável. Murilo compartilhou memórias de Luísa e sua visão para um mundo onde a arte fosse acessível a todos. Débora apresentou o trabalho da Fundação, destacando as artistas residentes que já começavam a produzir obras impressionantes. Quando a parte formal terminou e os convidados espalharam-se pelo espaço, conversando e apreciando as obras, Débora encontrou um momento para observar tudo de longe. Viu André conversando animadamente com uma das artistas residentes, Miguel adormecido confortavelmente em seu colo. Eduardo encantando um grupo de potenciais patrocinadores com histórias sobre o início de sua carreira. Murilo supervisionando discretamente cada detalhe do evento, sempre atento ao conforto dos convidados. Era uma cena que jamais poderia ter imaginado um ano atrás, quando dormia em um banco de praça sem esperanças para o futuro. Uma família, improvisada, construída não por laços convencionais, mas por escolhas conscientes, por perdão, por segundas chances. Murilo aproximou-se, oferecendo uma taça de água com gás. Em que está pensando? Perguntou, notando sua expressão contemplativa. Em caminhos, respondeu ela. Em como raramente são lineares ou previsíveis, em como os desvios mais dolorosos às vezes nos levam exatamente onde precisávamos estar. Ele assentiu, compreendendo perfeitamente. Luísa costumava dizer que a vida é como um de seus quadros, feita de camadas sobrepostas, algumas visíveis, outras ocultas, mas todas essenciais para o resultado final. Gosto dessa analogia, sorriu Débora. Nossas vidas têm muitas camadas agora, passado, presente, futuro, todos se misturando para criar algo novo.
Aproximaram-se de uma janela ampla que oferecia vista para a Praça da República, visível, ao longe. O mesmo banco onde Débora dormira, onde Murilo a encontrara, agora parecia diferente. Não mais um símbolo de desespero, mas de recomeço. "Sabe o que mais gosto em pinturas?" perguntou Débora contemplando a vista. "Que nunca estão realmente terminadas. Mesmo quando o artista dá a última pincelada, elas continuam mudando. A luz que incide sobre elas, os olhos que as contemplam, o tempo que as transforma. Como nós", concordou Murilo, entrelaçando seus dedos aos dela. "Sempre em processo, sempre evoluindo." Do outro lado do salão, Eduardo aproximou-se de André, que agora balançava suavemente Miguel, que começava a despertar. "Ela parece feliz", comentou indicando Débora com um movimento discreto da cabeça. "Ela merece", respondeu André sinceramente. "Todos nós cometemos erros, mas Débora teve a coragem de transformar os dela em força. É uma lição para todos nós." Eduardo assentiu, um brilho de orgulho paternal em seus olhos. Helena estaria orgulhosa, não apenas da fundação ou da exposição, mas da pessoa que Débora se tornou. Forte sem ser dura, compassiva sem ser ingênua. Miguel abriu os olhos naquele momento, fixando-os em um dos quadros de Helena, uma cena da Praça da República ao entardecer, pintada décadas antes. Era como se o bebê reconhecesse a importância daquele lugar, o papel que desempenhara, unindo todos os fios soltos dessa história improvável. Na quietude daquele momento, enquanto a exposição prosseguia ao seu redor, Débora sentiu uma paz que jamais experimentara antes. Havia encontrado não apenas um lar físico, mas um lugar de pertencimento emocional. Havia recuperado não apenas sua dignidade, mas também sua história, suas raízes, sua identidade como artista. A jornada começara em desespero, uma mulher grávida, sozinha, abandonada em uma praça fria. Transformara-se em uma narrativa de conexões inesperadas, de acasos que pareciam predestinados, de feridas antigas finalmente expostas à luz para a cicatrização. Enquanto observava Miguel nos braços de André, Eduardo conversando animadamente com os convidados e sentia a mão de Murilo segurando a sua, Débora soube com certeza. As praças da vida, aqueles lugares de encontros e despedidas, de inícios e fins, nem sempre ofereciam finais perfeitos, mas por vezes proporcionavam recomeços perfeitos. E um recomeço era exatamente o que todos eles haviam encontrado juntos nesta nova constelação familiar que desafiava convenções, mas respeitava o mais importante: o amor em suas múltiplas, imperfeitas e maravilhosas formas. O sol de fim de tarde banhava o jardim da fundação, Luísa Helena com uma luz dourada, que parecia quase mágica. Crianças corriam entre as esculturas ao ar livre, suas risadas misturando-se ao som suave de um violão que alguém tocava sob uma das mangueiras frondosas. Miguel, agora com 3 anos e meio, liderava a pequena turma em uma caça ao tesouro, improvisada, seus cachinhos escuros balançando enquanto corria, com a determinação característica que herdara da mãe. Débora observava a cena da varanda do prédio principal, um sorriso sereno em seu rosto. Nos últimos 3 anos, a fundação havia se expandido de maneiras que superavam até mesmo as expectativas mais otimistas. O que começara como um projeto para abrigar artistas em situação de vulnerabilidade, transformara-se em um complexo cultural vibrante, com escola de artes para crianças da periferia, residências artísticas internacionais e um programa de intercâmbio com instituições similares em todo o Brasil. "Pensando em como tudo mudou?", perguntou Murilo, aproximando-se com 2 xícaras de café. Entregou uma a Débora antes de posicionar-se ao lado dela, ambos contemplando o jardim. "Sempre", respondeu ela, aceitando o café com gratidão. "Às vezes ainda me pego esperando acordar de volta naquele banco de praça, como se tudo isso fosse apenas um sonho elaborado." Murilo sorriu, compreendendo perfeitamente. Ele próprio ainda se surpreendia com as transformações em sua vida. O homem frio e distante que fora 3 anos atrás
Parecia pertencer a outra existência. Mas não é um sonho, disse suavemente. É mais real que qualquer coisa que já vivemos. O anel de noivado brilhava discretamente no dedo de Débora, não uma joia ostentosa, mas uma peça única desenhada pelo próprio Eduardo, simbolizando a união de suas histórias entrelaçadas. Haviam ficado noivos há 6 meses, em uma cerimônia íntima no ateliê onde tudo começara. O casamento estava marcado para o próximo verão, tempo suficiente para que Miguel compreendesse seu papel como pajem. Mamãe, tio Murilo, achei... O tesouro! Gritou Miguel correndo em direção a eles com algo nas mãozinhas. As outras crianças o seguiam, todas igualmente excitadas. Débora agachou-se para ficar na altura do filho. Deixe-me ver, meu amor. Miguel abriu as mãos, revelando uma pequena pedra colorida que havia encontrado enterrada próxima a uma das esculturas. Para ele, parecia uma joia preciosa. Que tesouro maravilhoso! Exclamou Murilo, fingindo impressionante admiração. Acho que merece um lugar especial na sua coleção. Miguel assentiu seriamente, como se acabasse de receber uma missão de extrema importância. Vou mostrar para o papai quando ele chegar, decidiu, antes de voltar correndo para seus amigos. Débora e Murilo trocaram olhares afetuosos. A relação com André havia encontrado um equilíbrio, surpreendentemente harmonioso ao longo dos anos. Inicialmente hesitante, ele havia se comprometido genuinamente com seu papel de pai, passando regularmente tempo com Miguel e contribuindo não apenas financeiramente, mas com presença e afeto. Quando Débora e Murilo anunciaram o noivado, André foi um dos primeiros a parabenizá-los sinceramente. Ele disse que vem para o jantar, comentou Débora, referindo-se a André. Parece animado para contar as novidades sobre o projeto em Salvador. André agora coordenava a expansão da fundação para outras capitais, começando por Salvador, onde uma antiga casa no Pelourinho estava sendo adaptada para abrigar artistas locais. Era um trabalho que combinava perfeitamente seus talentos administrativos com o compromisso social que havia desenvolvido nos últimos anos. E tem mais alguém animado para o jantar hoje, acrescentou Murilo com um sorriso enigmático. Quem? Perguntou Débora, curiosa. Eduardo disse que tem um anúncio importante a fazer. Débora ergueu as sobrancelhas intrigada. Seu pai, agora com quase 70 anos, havia reduzido significativamente seus compromissos profissionais para dedicar-se à família e à fundação. Nos últimos meses, porém, parecia renovado, com uma energia que surpreendia a todos. Será que finalmente vai se aposentar completamente? Especulou. Ou talvez esteja namorando, sugeriu Murilo com um sorriso maroto. Aquela curadora do MASP tem demonstrado bastante interesse. Débora riu, imaginando a possibilidade. Seria maravilhoso ver seu pai encontrando companhia depois de tantos anos sozinho. Bem, seja o que for, descobriremos logo. O jantar daquela noite reuniu o que Débora carinhosamente chamava de nossa constelação familiar. Um arranjo não convencional, mas que funcionava perfeitamente para todos os envolvidos. Eduardo chegou primeiro, trazendo presentes para Miguel como sempre fazia. André veio em seguida, carregando fotos do projeto em Salvador e histórias animadas sobre os artistas locais. Zulmira, a antiga governanta de Murilo, que agora cuidava da casa que compartilhava com Débora, prepararam uma feijoada completa, o prato favorito de todos. Enquanto Miguel entretinha os adultos com histórias elaboradas sobre suas aventuras no jardim, Débora observava a cena com um sentimento de plenitude que ainda a surpreendia. Sua vida havia encontrado um equilíbrio que nunca imaginara possível. O trabalho na fundação que amava, seu desenvolvimento como artista, suas pinturas já haviam sido exibidas em várias galerias de São Paulo, a maternidade que a preenchia e o amor tranquilo e seguro que compartilhava com Murilo. Após a sobremesa, pudim de leite preparado com a receita secreta de Zulmira, Eduardo pigarreou, chamando a atenção de todos. Bem, como Murilo provavelmente já mencionou, tenho um anúncio a fazer. Começou, um brilho juvenil em seus olhos. Nos últimos meses, tenho trabalhado em um projeto muito especial, algo que considero o fechamento de um ciclo. Todos aguardaram, curiosos,
enquanto Eduardo retirava do bolso uma pequena pasta. Encontrei, entre os pertences de Helena que Débora me confiou, um manuscrito inacabado, um livro de memórias que ela começou a escrever quando soube de sua condição. Débora sentiu um nó na garganta. Sua mãe nunca mencionara tal projeto. Ela nunca teve chance de terminá-lo, continuou Eduardo. Mas o que escreveu é extraordinário. Suas memórias de juventude, sua paixão pela arte, nossa história e, principalmente, Débora, seu amor por você. Com mãos levemente trêmulas, Eduardo passou a pasta para Débora. Decidi completá-lo, não reescrevendo suas memórias, obviamente, mas adicionando minhas próprias recordações, preenchendo as lacunas, contextualizando. E então, transformamos em um livro, completou André, evidentemente já ciente do projeto. Um livro ilustrado com obras de Helena, de Luísa e agora também suas, Débora. Débora abriu a pasta com cuidado reverencial, encontrando páginas escritas à mão na caligrafia inconfundível de sua mãe, intercaladas com páginas digitadas que reconheceu como sendo de Eduardo. Nas margens, pequenas reproduções de obras. Das 3 artistas complementavam a narrativa. 3 gerações, arte, amor e recomeços. Leu o título provisório na primeira página. Oh, pai! A editora Companhia das Letras já demonstrou interesse, informou Eduardo visivelmente emocionado. Queriam anunciar no próximo mês, mas achei que você deveria ser a primeira a saber, e a aprovar, é claro. Débora folheou as páginas, absorvendo fragmentos de histórias, algumas que conhecia, muitas que nunca imaginara. Era como ter sua mãe de volta, poder conversar com ela através das palavras que deixara. É o presente mais precioso que já recebi, disse finalmente, a voz embargada de emoção. Obrigada, pai, por isso e por tudo. Miguel, percebendo a intensidade do momento, aproximou-se da mãe, apoiando a cabecinha em seu joelho. Mamãe está triste? Perguntou preocupado. Não, meu amor, respondeu Débora acariciando seus cachinhos. Mamãe está feliz. Às vezes a gente chora de felicidade também. O menino assentiu, aparentemente satisfeito com a explicação, antes de voltar sua atenção para o novo carrinho que Eduardo trouxera. Há mais uma coisa, acrescentou Eduardo, olhando para Murilo como se pedisse permissão. Murilo assentiu, um sorriso se espalhando por seu rosto. Na verdade, era para ser uma surpresa para seu aniversário na próxima semana, Débora, mas combina perfeitamente com o anúncio de Eduardo. Mais surpresas? Perguntou Débora entre risos e lágrimas. Não sei se meu coração aguenta. Prefeitura de São Paulo aprovou nosso projeto, anunciou Murilo, mal contendo o entusiasmo. A Praça da República será revitalizada e em seu centro haverá um novo monumento, uma escultura colaborativa representando 3 gerações de mulheres, simbolizando renovação e esperança. E adivinha quem foi convidada para criar essa escultura? Completou André sorrindo para Débora. Ela levou as mãos ao rosto incrédula. Eu? Mas nunca trabalhei com escultura em grande escala. Terá toda a assessoria técnica necessária, garantiu Eduardo. A visão artística, porém, será inteiramente sua. Uma chance de transformar aquela praça, que foi cenário de tanto sofrimento, em um símbolo de renascimento. Débora sentiu Murilo segurar sua mão por baixo da mesa, seu toque transmitindo tudo o que não precisava ser dito. Aquele gesto, aquele projeto fechava um ciclo perfeito. Da praça viera seu momento mais desesperador. Para a praça retornaria não mais como vítima das circunstâncias, mas como criadora, transformadora. Acredito que é exatamente o que Helena e Luísa teriam desejado, disse Murilo suavemente. A arte transformando espaços, ressignificando histórias, unindo pessoas. Miguel, alheio à carga emocional da conversa adulta, aproximou-se novamente, agora mostrando orgulhosamente um desenho que fizera durante o jantar. Figuras coloridas, que em sua inocência representavam todos os presentes, unidos de mãos dadas sob um grande sol amarelo. Olha, mamãe, somos nós. Débora pegou o desenho, reconhecendo na expressão artística espontânea do filho o mesmo impulso que movia 3 gerações de sua família.
A necessidade de traduzir sentimentos em formas e cores, de capturar momentos e transformá-los em algo permanente. É lindo, meu amor, disse, abraçando-o. Um dia vou te contar a história da nossa família, de como pessoas que estavam perdidas se encontraram, de como uma praça pode ser o começo de uma jornada incrível. Como um conto de fadas? Perguntou Miguel, olhos brilhando. Débora trocou, olhares com Murilo, Eduardo e André, os 3 homens que, cada um à sua maneira, haviam ajudado a tecer essa narrativa improvável que era sua vida agora. Melhor que um conto de fadas, respondeu finalmente. Uma história real com pessoas reais que descobriram que recomeçar não significa esquecer o passado, mas transformá-lo em alicerce para construir algo novo e belo. Lá fora, o sol finalmente se punha, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja, que nem o mais talentoso artista poderia replicar perfeitamente. Era o fim de mais um dia, mas para Débora e sua família improvisada, era